Realmente vou botar para gravar, porque é importante a gente ter esses processos aqui, essas falas e dúvidas de vocês, porque... Alô? Então, gente, boa noite. É importante botar para gravar, porque as dúvidas de vocês podem ser dúvidas também dos demais alunos, tá? Então, vou gravar para a gente ter esse vídeo aí, para todos terem acesso. Então, boa noite. Hoje o objetivo da nossa live era falar sobre o menino no tonel e os caminhos que o serviço social poderia ter trilhado e por que não aconteceu. Mas aí durante a semana a gente tem visto que tem gerado muita situação de angústia nos alunos em relação ao estágio, né? Como é que eu faço isso? Quais são os documentos? Como é que eu me movo nesse sentido do estágio? Então, para isso a gente está aqui hoje e eu estou aberto para a gente começar a tirar todas as dúvidas possíveis nesse processo, tá ok? Então, por favor, podem se manifestar aí e trazer essas questões de cada um de vocês. Alô? Então, professor, boa noite. Boa noite, Monique. A minha dúvida foi sobre a carta-resposta que eu tinha comentado, se é aquela carta que a gente pega lá no ambiente mesmo, aquele papel, né, que está escrito, leva para a instituição, preenche e traz de novo para a instituição, é isso que é a carta-resposta? Ok. Para falar essa resposta sua, Monique, eu acho que hoje eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é o estágio, né? Como é que se dá esses processos? O estágio supervisionado obrigatório de serviço social, ele é uma ferramenta que faz com que a gente processe a praxis profissional. O que é isso? É eu misturar, eu saber fazer essa perfeita mistura do conceito teórico que eu estou aprendendo na sala de aula com o agir profissional. Então, o agir profissional do assistente social, ele é sempre pautado por uma teoria que o sustente. E aí, como vocês já aprenderam muito da teoria até aqui, quinto, sexto, sétimo período, que já está aí no sétimo já concluindo, quando você vai para o campo de estágio, o campo de estágio é esse espaço, onde você vai estar junto com um profissional, onde estará junto com um profissional assistente social que atua no campo, e esse profissional vai apresentar o espaço, o campo dele, né? Então, qual é uma das principais funções do estágio? É você aprender a se desenvolver como profissional. E a primeira coisa que você aprende para ser um profissional, qual é? Encontrar o local para trabalhar, ou seja, participar de seleções e até encontrar esse emprego. A mesma coisa é o estágio. Eu costumo dizer que essa preocupação deveria ser uma preocupação do aluno lá desde o primeiro período. Ele deveria já no primeiro período começar a se familiarizar com instituições públicas, privadas, organizações da sociedade civil, que a gente costuma chamar de ONG, todos esses espaços onde o assistente social transita e atua profissionalmente, para dali ele já começar a pensar no campo em que ele vai estagiar. Mas infelizmente, os alunos eles passam 2 anos e meio, quando chega no quinto período, a hora de estagiar, sem nem saber o que é o estágio. Tem gente que está aqui no quinto período que não sabe nem para que serve o estágio, que não sabe nem que a disciplina de oficina de formação profissional e estágio supervisionado é a oficina de estágio, que não sabe nem como esses processos se dão. Por exemplo, o estágio obrigatório do serviço social, ele necessariamente ele se dá num diálogo entre a academia e o campo de estágio. Por isso ele tem 2 supervisores, um supervisor acadêmico e um supervisor de campo, lá na atuação profissional. Esses 2 professores juntos é que executam junto com vocês o processo de estágio, ok? E aí, quando você vai para esse campo de estágio, respondendo a pergunta da Monique, você passa por um processo seletivo. Aí eles te pedem uma carta, geralmente pedem uma carta de apresentação, que diz qual é o período que você está cursando, qual é o teu CR, pergunta quanto tempo falta para você concluir a tua graduação, pergunta qual é a etapa do estágio que você está, se estágio 1, 2 ou 3. Então essas perguntas todas elas são respondidas neste lugar, que é
é a carta de apresentação, onde a coordenação de estágio do serviço social, o coordenador de estágio do serviço social prepara essa carta, entrega para vocês, mas a partir do momento que você diz, olha, eu consegui estágio na instituição tal. Todos que me pediram a carta, eu falei, tá legal, qual é o teu nome completo, qual é a tua matrícula, aí eu abro a ficha dele aqui e já vou vendo todos os dados. Falei, qual é o nome da instituição? Qual é o número da apólice de seguro que você recebeu? Porque quando você se inscreve numa disciplina chamada estágio, você recebe no seu e-mail uma apólice de seguro. Isso tudo precisa estar, porque eu preciso na carta de apresentação, inclusive, dizer que você é uma aluna ou um aluno que está assegurado pela instituição, que é uma responsabilidade da Uniswan, pagar a apólice de seguros para você estagiar. Tá? Um seguro contra acidentes pessoais. Aí você leva essa carta apresentando, aí eles olham, opa, legal, a Monique está dentro do que a gente quer como uma estagiária para a gente aqui no campo. Ela está regulamentada, ela está matriculada na disciplina de estágio, ela tem um supervisor acadêmico, ela está com o CR que a gente quer, ela tem o seguro, está tudo legal. Agora eu emito uma outra carta, dizendo, olha, declaro que a aluna Monique foi aceita para estagiar nessa instituição. Aí vai dizer o quê? Apresentar você de novo, apresentar a instituição e dizer qual o nome desse profissional que vai te acompanhar lá e o CRES dele. O que é o CRES? É o registro no Conselho Regional de Serviço Social. Tá ok? Então é importante que na carta-resposta, a carta que eles dão para a gente, que é a carta de aceite ou carta-resposta, depende de cada instituição, carta-resposta ou carta de aceite, esteja lá qual o nome dessa instituição, quem está supervisionando essa aluna e qual o CRES dela, porque é preciso que o CRES esteja ativo. Tá ok? Por isso a carta de aceite é interessante você entregar para o seu supervisor acadêmico, que para o pessoal do EAD é o professor tutor Célio e o pessoal presencial é a professora Nilvone. Alguém mais? Larissa, é impossível. Olha lá no seu e-mail. Geralmente o e-mail Sou Uniswan, tá lá a tua apólice de seguro. Todo mundo recebeu. Tá? É assim, você se inscreveu na matrícula, automaticamente a apólice de seguro é gerada e enviada para o seu e-mail. Pode ir lá ver que você que tá lá. Tá ok? Que mais, gente? Larissa, olha o seu e-mail Sou Uniswan. Tá? Olhe lá. Está sim. Qual outra pergunta, gente? Alô? Legal. Estão perguntando aqui sobre o plano básico de ensino. Existem dois documentos que vocês precisam preencher. E detalhe, prestem bastante atenção. Esse documento a ser preenchido é o termo de compromisso de estágio e o plano básico de estágio, não é de ensino, tá? É plano básico de estágio. Então, o que acontece? Lá no termo de compromisso, eu vou até abrir aqui vou abrir aqui e abrir a câmera para gente, para vocês darem uma olhada. No termo básico de compromisso, você precisa necessariamente... Gente, eu prefiro não abrir, porque senão tem gente aqui querendo entrar e se eu abrir eu não vou conseguir ver que tem gente pedindo para entrar na sala de aula, na nossa sala, tá? Então, esse termo de compromisso, ele precisa ser preenchido, de preferência que ele seja preenchido junto com a sua supervisora acadêmica, porque você vai precisar de alguns dados que são específicos da instituição. Você vai precisar do CNPJ da instituição, do endereço da instituição, quem é o responsável legal por ela, que assina esse termo de compromisso, o nome dela, a identidade, o CPF dessa pessoa, precisa estar tudo dentro desse termo de compromisso. Então, faça junto da instituição na qual você está. Precisa ser dessa forma. E aí, terminei, preenchi tudo isso. Preenchi com os meus dados, já peguei a minha apólice no meu e-mail, já peguei o número da apólice e já coloquei lá no termo de compromisso. Legal. Aí, a instituição sobre a qual eu vou estagiar assina, eu assino e envio pelo e-mail Sou Uniswan, que vocês receberam lá no grupo,
EAD, sobretudo, e vocês recebem esse plano e envia por e-mail. A central de estágio olha toda a situação, vê como é que está tudo, assina na instituição e entrega para o professor de vocês. Geralmente, esse plano ele precisa ser preenchido pelo menos em 3 vias. Como é agora virtual, uma via, mas interessante, você entrega uma impressa para a sua instituição, fica com uma impressa para você. Isso é a tua prova de que você tem um compromisso de estágio. Então, tenha esse compromisso guardado, esse termo de compromisso guardado com vocês. Ah, eu não quero imprimir. Pega uma pasta virtual e guarda esses documentos. E aí, junto do termo de compromisso, tem o plano básico de estágio. O que é um plano básico de estágio, gente? Você vai se identificar, nome do aluno, matrícula, aquela coisa toda, e dizer qual é a disciplina que eu estou. Ah, eu estou em estágio supervisionado e oficina de formação profissional 140 horas. Então eu vou botar lá GCER, o código dessa disciplina e o nome dela inteiro. Tá ok? Aí o plano básico, ele precisa se orientar pela supervisão de estágio no campo. É a supervisora que preenche junto com vocês. E aí eu vou botar isso aqui, acho que é legal colocar, porque eu vou botar aqui um modelo que eu tenho. Deixa eu só abrir a câmera para todo mundo olhar, tá? E aí vocês vão colocar esse documento. E é importantíssimo que vocês façam isso com a supervisão acadêmica. Plano básico, compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Por favor, pode responder aí. Alô? Dá pra ver. Tá, ok. Eu vou abrir lá o plano básico de ensino. Só para vocês darem uma olhada. Ó, eu tenho aqui, ó, o plano básico de ensino. Plano básico de estágio curricular supervisionado. É o anexo 2 lá do manual de estágio. Tá escrito aqui, ó, o nome do aluno, matrícula dele, disciplina GCE 1104, supervisão acadêmica de oficina de formação profissional 140 horas. Ah, mas a minha não é 140, é 160. Mesmo sendo 160, qual é o código dela? Porque tem a 1107 e tem a 1108. Tá? Então precisa ser o código certinho da disciplina sobre a qual você está inscrito. E isso aparece lá na sua grade curricular, tá? Aí o nome da unidade concedente ou a empresa sobre a qual o aluno está estagiando. Ah, Instituto Genera. O objetivo geral. Olha só, quem preenche isso aqui junto com vocês é a supervisora de campo. Proporcionar ao aluno a vivência no campo de estágio para que este tenha acesso à prática profissional. É o objetivo geral. É fazer com que esse aluno, mergulhado nesse campo de estágio, ele veja como é que atua o profissional do serviço social. Aí objetivos específicos, geralmente são 3. Aí eu boto aqui, ó, desenvolver habilidades no campo da prática profissional. Desenvolver as competências no campo da prática profissional. Desenvolver ações atitudinais corroboradas por uma teoria que o sustente. Carga horária, 6 horas semanais, sempre aos sábados, das 9 às 15 horas. Metodologia e critérios de avaliação. Isso tudo é o supervisor que cria junto com vocês, tá? Usar a metodologia de observação participante, tendo como critério a avaliação do grau de entrega, participação e interesse do aluno no tocante ao aprendizado da prática profissional. Atividades desenvolvidas no estágio. Estágio no campo da assessoria técnica, as organizações de base comunitárias parceiras. Estágio no campo do desenvolvimento de pareceres socioeconômicos. Estágio no campo de busca de editais e financiamentos de projetos sociais. Avaliações socioeconômicas de usuários. Olha aqui. Rio de Janeiro, 6 de março de 2021. Supervisor da empresa, instituição, assinatura e carimbo. O assistente social que está com vocês precisa carimbar e assinar. Aí, recebeu isso, você manda, assina aqui, ó, no estagiário, você assina e manda para o teu supervisor acadêmico. E esse supervisor acadêmico também vai assinar aqui, que ele é o supervisor de vocês. E aí vocês têm o plano básico de estágio curricular supervisionado. Tá ok? Fui claro? Ficou legal? Alô? Foi, pode. Tá legal. E vai ficar gravado aqui, vocês vão poder ver várias vezes, tá? Ok? Professor, tem uma dúvida. Sim. Com
Uhum. A gente só começa a estagiar mesmo no quinto período, é uma regra. Exatamente, porque você precisa ter algumas disciplinas que são essenciais para você ir para o campo. Você precisa, por exemplo, ter cursado os 4 fundamentos, os fundamentos que contam a história do serviço social e o desenvolvimento dele como profissão. E você tem que ter feito outras 2 disciplinas, ética profissional, porque você precisa ter um comportamento ético no teu ambiente de trabalho, e você precisa ter disciplina de política social. Sem esses 4 fundamentos, sem a política social e sem a ética e serviço social, você não tem ainda capacidade ou maturidade acadêmica, a gente chama de maturidade acadêmica, para ir para o campo de estágio. Mas isso não te impede de ir para o campo de estágio se ele não for obrigatório. Você pode fazer um estágio não obrigatório. Só que pela lei o estágio não obrigatório ele necessita ser pago uma ajuda de custo para o estagiário, e ele necessita que a instituição assuma o seguro desse aluno estar naquele campo. Tá ok? Obrigada. Ok. Como envia para o supervisor acadêmico? Larissa, eu não sei em que você está, se presencial ou EAD. Se for EAD, é pelo AVA, ambiente de ensino. Se for presencial, você precisa entregar para sua professora na sala de aula. No caso que a gente está no processo aí virtual, você tem que entrar lá no Classroom, que é a nossa sala de aula, e colocar lá para a professora ter acesso. O que mais? Sim. Pede para falar longe um pouco. Tá muito... Fala... Fala um pouco longe do microfone. Eu acabei saindo da reunião, vou ter que voltar. Não diminui não adianta. Uhum. Quer que eu traga a caixa? Que a caixa dá pra... Não, tô tranquilo. Ou ela fala longe um pouco do microfone, se ela tiver de fone. Voltei, gente. Voltei. Não fala muito próximo ao microfone não, senão tua voz fica muito chiada e a gente não consegue entender. Senhora. Porque existe uma lei do estágio, e aí é importante vocês reconhecerem isso. O estágio não obrigatório, ele não é acompanhado por um profissional. Então ele não é um estágio supervisionado, ele pode ser um estágio multiprofissional, você pode ser acompanhado por uma psicóloga, por uma enfermeira, por uma médica. O estágio obrigatório, ele necessariamente precisa que você seja supervisionado por um assistente social. E aí tem toda uma legislação que sustenta isso. Tem a portaria 533 de 2008 do Conselho Cefes-CRES, Conselho Federal de Serviço Social. Tem a legislação de estágio. Tem todo um processo aí, não é assim, porque eu quero isso ou eu quero aquilo. Existe uma legislação que rege todo esse processo. Quem não quer falar, pede para fechar o microfone. Você está falando muito próximo do microfone, está ficando muito alto. E pede quem tiver aberto para fechar. Por favor, gente, mantenha o microfone fechado. Está muito alta a tua voz. E quando ela perguntar, repete a pergunta, porque aqui não está dando para entender. Pode falar. A gente pode conseguir estágio em qualquer área, seja na saúde, educação, em qualquer área, pode ser feito esse estágio, obrigatório. Repete a pergunta. A Mari fez a seguinte pergunta. A gente precisa estagiar em qual área? Na área que tiver um assistente social profissional ali atuando e que possa te acompanhar profissionalmente e aceite ser o seu supervisor de campo. Seja qual for a área. Na área da doença mental, da saúde mental, na área da criança e adolescente, na área do sistema de gás, sistema penitenciário, aonde você for. Tem um assistente social, essa instituição te recebeu e garante que esse assistente social, devidamente registrado no Conselho Regional, com registro ativo,
para te acompanhar, você pode estabelecer esse processo. Obrigada. A Larissa está dizendo que ela não consegue acessar o e-mail Sou Uniswan. Larissa, se você for lá no teu mural do aluno, nas boas-vindas desse semestre, diz exatamente como acessar esse e-mail. Eu te aconselho aí no mural do aluno, ver lá as informações, a boa-vinda diz exatamente como acessa. Então, você precisa ir e falar isso lá no Sou Uniswan, lá no Operação Coruja, tá? Você precisa fazer isso. Sem isso, você não tem acesso a praticamente nada da Uniswan. Todas as coisas são enviadas para aquele e-mail. Tá? Eu não sabia. É porque eu tentei com o CPF do ano de nascimento e não entra de jeito nenhum. Você precisa entrar em contato com a Operação Coruja e pedir para eles restartarem a tua senha. Entendi. Tá bom, obrigada. Ok. O que mais, gente? O que mais? Mais dúvidas aí, por favor. Boa noite, João. Boa noite, Andressa. Inês. Inês, isso. Uma dúvida. Eu estou no 7º período já e houve toda uma dificuldade inclusive por causa da pandemia, né? Uhum. De conseguir estágio. Uhum. Nesse momento de pandemia, está tendo alguma exceção com relação a isso, caso não se consiga fazer o estágio obrigatório? Porque dois períodos de estágio nós fizemos trabalho, não foi isso? Foi aceito como hora de estágio, certo? Sim, exatamente. Então ficaria, teoricamente, faltando o 3º período de estágio. Não, Inês, não fica faltando o 3º período de estágio. Você cumpriu o estágio, porque existe uma portaria do Ministério da Educação que garante esse cumprimento do estágio pelaquela modalidade. E a portaria do Ministério da Educação, nesse sentido de uma situação de pandemia, para quem não conseguiu se inserir no espaço de estágio, ela é válida e é legal e ela se sobrepõe à legislação. Então existe uma portaria, a 544 de 2020, que possibilitou a transformação da oficina de formação profissional no campo de estágio, tá? Então, e ela está vigente. Por exemplo, se tiver aluno que por alguma situação de comorbidade, de impossibilidade de ir para o campo, não conseguiu esse espaço de campo, ele ainda está vigente pela portaria 544 de 2020 para seguir. Mas eu aconselho, tudo bem, você está passando pelo estágio e não está indo diretamente para o campo de estágio necessariamente. Está passando por uma situação que a gente chama dentro do serviço social, que a gente chama de case. Foi trazido um caso, um estudo de caso, e esse caso é estudado e você faz um trabalho orientado pelo professor para simular uma prática profissional. Mas eu oriento a vocês, mesmo quando concluir, for embora, eu não fiz os meus 3 estágios, na boa, se voluntariem numa instituição e prestem atenção nessa atuação profissional desse serviço social. Porque é importantíssimo vocês olharem para a prática. Não basta apenas eu aprender a aprender, não basta apenas eu aprender a fazer, eu preciso aprender a ser. E esse espaço da prática me ensina muito a ser esse assistente social. Então, se vocês puderem dedicar um tempo, para quem não passou por esse campo de estágio, dedicar um tempo de fazer, ainda que seja assinando um termo de voluntariado numa instituição, para experienciar esse fazer profissional, vai e faça. Que eu acho que é importantíssimo. Acho que não sei se é importante ressaltar Só mais que ela falou da pergunta. pergunta. Falou sobre o estágio, né? Se nesse tempo de pandemia está acontecendo. Você podia dar uma pincelada sobre o que aconteceu algumas semanas na abertura de vagas para o Educap. E isso é importante que foi colocado aqui. Inês, foram abertas várias possibilidades de vaga. Por exemplo, o Educap, dentro do Complexo do Alemão, com estágio aos sábados, se inscreveram 17 alunos. Dos 17 alunos apareceram lá 6. Então não existe somente
não ter a vaga. Às vezes a pessoa se inscreve e não vai. E desses 6, a gente conseguiu articular com todos os profissionais que trabalham no Educap e conseguiu os 6. Conseguiu ficar com esses 6 alunos. Eram 2 vagas. Aumentou para 4, porque outra assistente social, não, olha, 2 minhas já concluíram, eu posso pegar mais 2. Aí chegou outra assistente social e falou assim, olha, uma aluna minha precisou ter um afastamento por conta de licença médica e eu estou sem estagiário, eu posso pegar mais 2. A gente acabou ficando com os 6. Então os 6 que ficaram com vagas. E se tivesse ido os 17, ampliaria muito mais a possibilidade de conseguir a vaga. Relocação. Tá? Por que eu estou falando isso? As pessoas, os alunos, eles querem muito estágio, mas a impressão que dá é que vocês têm medo de passar por processo seletivo. E processo seletivo vai ser uma realidade na vida profissional de vocês o tempo inteiro. Então, todas as vezes que você for se inscrever para ir para um campo de trabalho, e o estágio é esse aprendizado, não pense que você vai chegar lá e já vai ganhar um emprego, não. Você vai passar por uma seleção. Para vocês terem ideia, a situação é tão grande que a Prefeitura de Macaé abriu, foram 50 vagas, 30 vagas de assistente social. Tinham mais de 3 mil na fila. Então, processo seletivo vai ser uma realidade na vida de vocês sempre. Então, aproveita esse espaço do estágio para exercitar e se passar pelo processo seletivo. Acho que isso é muito importante. O que mais, gente? Sim. Professor Gunnar, desculpa, assim, eu não me inscrevi porque eu também não sabia, né, sobre essa inscrição. E para o sábado, para mim, seria perfeito, porque eu trabalho de segunda a sexta e no sábado seria maravilhoso para mim. E assim, comigo não tem problema nenhum de ir para a comunidade, porque eu moro em uma, eu só ia conhecer uma outra realidade, assim, um outro lugar diferente do meu, né? Mas ia agregar muito aprendizado para mim. Infelizmente eu não me inscrevi porque eu não sabia, não sei também foi falta da minha parte mesmo de procurar saber, entendeu? Assim, eu não sabia mesmo. Todas as vagas que aparecem, eu faço questão de publicizar. E por isso eu criei aquele grupo lá de estágio pra gente. Por quê? Por exemplo, o Banco da Providência apareceu, eu publicizei. Todos os processos, quando chega, João, eu preciso de estagiário na área tal, eu boto lá no grupo para vocês. Mas sempre sabendo, vocês vão passar por um processo seletivo. Até vaga de Não, emprego, entendi. como aconteceu agora. Porque no semestre passado, eu não estava no grupo. Eu Não. até comentei com o senhor no privado. Mas não é semestre passado, a gente começou no mês passado, em fevereiro. Não, então, professor, desse ano. Desse ano. Ah, tá. Isso é todo semestre, tá? Porque o estágio ele só é válido por 6 meses. Depois de 6 meses você tem que renovar o teu termo de compromisso, tá? Ok. Fala dessa rede de pessoas e de ONGs que você conhece que vira e mexe, existe também oportunidade. Professor, boa noite, sou eu de novo. Com relação a esse grupo, eu estou um pouco fora, é um grupo de WhatsApp? É o grupo de WhatsApp, Raquel. Olha, você não pode estar de fora. E essas coisas, eu vou dizer isso bem claro para vocês. Não fiquem de fora. Ah, mas eu só estou agora no segundo período. Entra já. Para você já ir se familiarizando com os processos. Porque se você deixar para ir ver só quando você estiver no 5º período, você já vai ver atrasada. Porque você vai estar no período já querendo correr atrás de campo de estágio, já com alguns atrasos nesse processo. É importante entender. O estágio, assim, eu costumo dizer que a formação do assistente social tem uns pontos que são muito importantes. Estágio supervisionado. O outro, pesquisa em serviço social. Se atentem para a questão da pesquisa. Se atentem para a questão da investigação. Se atentem para a questão da construção do TCC, do trabalho de conclusão de curso. Porque quem é o assistente social? O assistente social é um teórico que atua na realidade social. Então você vai ter sempre que pesquisar, você vai ter sempre que construir projetos, você vai ter sempre que escrever sobre o que você está fazendo, construir teoria. Então você constrói, você pesquisa para entender uma realidade, você estuda essa realidade para desenvolver plano, projeto e plano, programa e projeto, e depois você atua nesse projeto, nessa intervenção, e você constrói uma teoria sobre esse aprendizado dessa atuação nesse projeto. Então, o assistente social, o que ele faz?
ele pesquisa a realidade para entender como é que foi esse passado daquela realidade sobre a qual ele está debruçado, como é que é o presente, porque ele entendendo o passado e o presente, ele consegue antever o futuro. E ao ver o futuro, o que ele faz? Ele começa a fazer um projeto de intervenção, que vai melhorar aquele futuro para o que ele está vendo, olhando para o passado e para o presente. E aí, depois que ele faz essa intervenção, ele precisa produzir uma teoria sobre essa intervenção que foi feita. Então, campo de estágio, pesquisa, gestão e projetos de investigação e produção de conteúdo teórico, que é o TCC, o nosso artigo científico, são as partes mais importantes da nossa formação. Professor, eu sei que o senhor já explicou até para a nossa colega Inês, perguntou sobre o estágio, né, o campo. Então, eu estou no estágio 160, né? 140 fizemos o trabalho por conta da pandemia. E dessa vez eu não vou fazer presencial, então os estágios, as entrevistas no modo remoto, né? Eu não consegui, não passei. Então, vai continuar os trabalhos aí, porque assim, eu tenho que me programar para o semestre que vem, porque eu quero. Rosângela, eu te aconselho a ouvir depois a gravação, vai ficar disponível, porque senão eu vou ficar repetindo a mesma coisa a todo momento. Né? Eu prefiro ir para questões que ainda não foram discutidas. Desculpa, tá? Senão a gente fica muito repetitivo no processo. Mas vai estar gravado, você só pode olhar lá, vai estar resolvida essa questão. João, no grupo, você perguntou se alguém precisava da carta de apresentação para o estágio. Mas você mesmo explicou que não se pede mais, mas que algumas empresas ainda pedem. Você perguntou hoje se ninguém estava precisando. Eu não tenho estágio ainda. Eu pego essa carta e fico com ela guardada, caso a empresa que eu vá estagiar necessite. Não, porque a carta é direcionada. Você precisa ter o local para onde você vai para a entrevista, para eu poder saber o nome, porque ela é direcionada especificamente para aquela instituição. E somente para as instituições que pedem, porque a grande maioria já não pede mais. Ela até foi tirada do manual. Se vocês olharem os manuais anteriores, eles tinham a carta de apresentação. A nova não tem mais, porque a grande maioria das empresas não pedem mais a carta de apresentação. Primeiro porque foi uma discussão muito forte no seio da categoria, porque as empresas pediam CR. E aí o CR, a gente entende que não necessariamente o coeficiente de rendimento define uma pessoa como um bom ou ruim profissional. Às vezes a pessoa tem um CR excelente e na hora que vai para o estágio ela é extremamente relapsa no estágio. E tem gente que tem um CR muito baixo que é um excelente estagiário no campo. Então a gente tentou tirar, porque a gente entende que o CR é um elemento quase que filtrador de processos e que é mais gerador de desigualdade do que de equidade. Entendeu? Obrigada. Quem mais? Quem mais? Olha, mas muitas empresas ainda cobram CR, tá? Infelizmente. Mestrado, se você for fazer o mestrado, eles pedem CR. Agora mesmo eu tive uma aluna que se formou em 2014 e que o CR dela estava menor, e que ela queria um documento dizendo que o CR dela era maior, é impossível a gente alterar o CR. Existe toda uma legislação e não tem como alterar um documento para ela ter acesso ao mestrado. Não dá para ter. Eu, particularmente, João, não fui nesse processo seletivo do Complexo do Alemão, porque eu moro perto de Itaipuaçu. Então, eu acho que no processo seletivo, isso já seria uma desvantagem para mim. Entendeu? Pelo fato da distância da minha moradia. Olha, uma garota que veio lá de Santa Cruz da Serra está fazendo estágio lá. E teve uma menina de Magé também. Sim, de Magé. Tem uma de Realengo que está fazendo estágio lá. Amor, tem uma pergunta aqui. Não, mas tem que correr atrás. Eu realmente estou tentando mais próximo de mim, né? Mas agora, né, nessa altura do campeonato, o que aparecer será bem-vindo, né? Tá bom. Olha, gente, tem uma pergunta ali no Instagram. Pode ler para mim, amor?
Torste Sabrina pergunta: estágio remunerado conta apenas para horas complementares? Não necessariamente, porque existem estágios obrigatórios em que a empresa remunera. Por exemplo, a Petrobras remunera estágio obrigatório. Alguns setores de empresas e de organizações públicas remuneram o estágio obrigatório. Então, um estágio remunerado necessariamente não. Agora, se ele estiver dito como estágio não obrigatório, aí ele não serve como estágio obrigatório. O nome já diz, não obrigatório, ou seja, não tem uma obrigatoriedade de ter um profissional do serviço social acompanhando. Ele pode ser acompanhado por um administrador, por um contabilista. Então, não é um estágio do campo do serviço social, porque não tem um profissional do serviço social acompanhando esse aluno. Ela agradeceu, falou obrigada. Tem outros campos além do CAP para que com braços da Uniswan? Olha, tem a Clesan, mas todos eles já estão com estudantes, sabe, no campo de estágio. Porque o que acontece? Quando você pega um estudante, geralmente ele vem no estágio de 140 horas, aí ele vai para o estágio de 160 e depois ele vai para o estágio de 160. Aí ele fica, no caso, 1 ano e meio como estagiário nessa instituição. E isso vai fazendo com que os espaços fiquem cada vez menores. Por isso que eu falo para as pessoas, para elas começarem a olhar para a sociedade e, por exemplo, para a reunião do conselho, do Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho de Assistência Social, porque ali você vai conhecendo profissionais e vai fazendo relações. Nós somos uma profissão que se tem uma coisa que é importante para a gente, é a construção de rede. Por isso que eu fico imaginando, eu vejo vocês no grupo, vocês não dialogam entre vocês. Parece que é todo mundo muito umbigocêntrico. O assistente social não pode. Se tem uma coisa que o assistente social precisa ser, é construção de redes. Opa, eu aprendi algo, isso que você aprendeu socializa. Porque quando você socializa, você não se diminui. E pelo contrário, você promove o crescimento do teu colega. Nós somos uma profissão de rede. Tudo que a gente faz, a gente precisa fazer no coletivo. Agir coletivamente. Agora mesmo eu estava falando com uma colega, que ela é coordenadora de estágio lá da PUC Rio, e ela falou: João, você tem um contato da coordenadora de estágio da universidade e tal? Eu falei: tenho. Ah, poxa, me passam, porque eu preciso muito falar com ela lá e tal. Eu fui, liguei: olha, a minha colega lá da PUC está querendo o teu contato, pode passar? Nossa, passa, João, nossa, eu queria tanto conhecer ela, ainda não conhecia, tal, que bom que você conhece, e eu passei. Então, quanto mais vocês estabelecerem relações, mais fica fácil de vocês se construírem como profissionais, tá ok? Pode compartilhar o link sim no grupo de estágio, tá? Fala, Mera. Professor, me ouve? Sim, te ouço. Eu chego lá no sexto, sétimo período e não consegui estágio por nada. Claro que isso é uma hipótese. Dificilmente isso pode acontecer, mas pela dificuldade que a gente está vendo outros alunos mais adiantados tempo, a gente tem que pensar em tudo. E aí eu não consigo estágio na uniforme? Não se forma. O estágio supervisionado é essencial na sua formação profissional. Você vai ficar devendo, vai ficar parada até conseguir ter o estágio. Sem estágio você não se forma. Por isso a importância do diálogo. Ok, obrigada. O estágio é parte da grade curricular, ele é essencial. Se você não fizer o estágio, você não se forma. Professor, assim, no meu caso, provavelmente esse ano é o meu último período. E eu não fiz estágio ainda, nenhum. Andresa, você estudou ano passado na Uniswan? Você estava ativa? Por que você não fez o estágio? Ué, por quê? Por conta da pandemia. Pois é, mas quem estava inscrito no estágio na pandemia foi beneficiado pela portaria 544. E aí teve a oficina de formação profissional, e aí ele fez a oficina. Ela valeu como estágio, porque tem uma portaria que... Então, se você fez a oficina... Então você fez o estágio. Ai, que susto, professor, me mata não.
Gente, Andresa, você estava aqui no início quando eu falei a portaria 544 de 2020, publicada pelo Ministério da Educação, substituiu o estágio para quem estava no processo de não poder ir para o campo. Desculpa, sabe por quê? Eu não estou me sentindo muito bem, não. Aí, eu fiquei assim, eu até anotei aqui, né? Eu falei assim, ai, graças a Deus. E quando o senhor falou, eu falei, meu Deus, agora eu estou lascada. Tá bom, professor, obrigada, tá? Mas eu aconselho que assim que você puder, faz um termo de voluntariado, de acordo com a lei do voluntariado, e vai para o campo olhar como profissional atua. Por favor. Professor, o que acontece? Eu trabalho em clínica da família. E na época do NASF, a gente tínhamos assistência social. Eu até consegui, né? Na época eu estava na Estácio. Só que eu não poderia trabalhar, fazer o estágio na clínica onde eu trabalho, né? E a assistência social na época, ela trabalhava onde eu trabalho em outro lugar. Então não ia dar o horário correto. Ele passou, deixou. Aí eu saí de lá e corri para o Issuá. E não Issuá, graças a Deus, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Enfim, eu entrei em contato, assim, no meu trabalho não tem como a gente ficar entrando na sala e participando das coisas, entendeu? Algumas coisas, se fosse meu cadastrado, ele entra como agente de saúde. Mas é muito corrido, porque eu tenho que dar conta do meu trabalho. E ali eu sou agente de saúde. Então as pessoas não iriam me ver de outra forma. Então, assim, tem aquela a ética, né, profissional, que eu não poderia estar ali participando. Enfim. Aí eu entrei em contato, como o senhor está falando aí, que é muito importante, entrei em contato com algumas assistentes sociais que trabalharam aqui, e para poder conseguir alguma coisa. Né? E eu estou aguardando a resposta, mas eu estou sempre. E aí, tem alguma coisa? Aí uma mandou um link para mim, para eu poder escrever, mas aí não tive condições de fazer. Enfim, aí como o senhor está falando sobre o voluntariado, tem uma colega que trabalha numa ONG, em uma comunidade, vou até conversar com ela para eu poder fazer, para poder assim ver como é que é. Ela vai fazer coisinha simples, não, mas pode ser simples, né? Mas aí eu vou fazer isso que o senhor está orientando. Eu vou correr lá na Paula, que ela está ali, postante da audição. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes muita gente não dá valor às organizações da sociedade civil, que antigamente a gente chamava de ONG, né? Mas desde 2014 o marco regulatório das organizações da sociedade civil estabeleceu o regulamento jurídico que define como organização da sociedade civil, que são institutos, organizações sociais, todos esses processos estão dentro dos contextos da organização da sociedade civil. Mas, por exemplo, a Estratégia de Saúde da Família e o NASF, ele surgiu dentro de um projeto social de uma ONG. Foi em 1993, a organização da sociedade civil chamada CEDAPS, que é Centro de Promoção da Saúde, criou o projeto chamado Estratégia de Saúde da Família. Esse projeto foi tão importante que ele foi comprado pelo governo federal e hoje é estabelecido no país inteiro. Surgiu numa ONG. Tá? E, professor, infelizmente, o NASF, ele está assim, acabando nas clínicas da família. Onde eu trabalho tinha educador físico, assistente social, psicólogo, esqueci agora. Psicólogo, assim, tinha todo, tipo, nutricionista. Só que assim, depois que o governo foi trocado aí, começou a trocar tudo. Assim, diminuiu. A gente tinha um assistente social de 15 em 15 dias, ele faz 7 clínicas da família. De 15 em 15 dias, ele está assim. Aí eu, Vanderlei, como é que você consegue, Vanderlei? Dá conta disso tudo, Vanderlei? Aí ele... A gente chama isso de precarização no mercado de trabalho, né? E tantos outros processos desse recrudescimento. Nós estamos dentro de um conceito neoliberal de Estado mínimo. E aí, se a gente não entender isso, a gente entra numa situação paranoica. A gente precisa entender
A gente precisa entender que a realidade é essa, e aí como é que eu me construo como profissional dentro dessa realidade. E aí vocês precisam aprender a se reinventar profissionalmente todos os dias, tá? Eu costumo dizer que a gente não pode parar no passado, a gente precisa se olhar e dizer assim, como é que eu, assistente social, vou caber nessa sociedade, entender o processo, não perder a dimensão política de ético-político da minha formação, de que eu sou um profissional que preciso trabalhar para o rompimento de estruturas, mas entender que essas estruturas existem agora e como é que eu lido com elas. Porque senão eu vou ser tudo, menos profissional, eu não vou conseguir espaço no mercado de trabalho. Tá? Faltam 4 minutos para acabar. A clínica da família aqui pegou, né? Não tem assistente social, agora ele é gerente. Tanto do CAPS, da família, é gerente, né? E aconteceu de eu estar por perto e alguém perguntar assim, eu gostaria de falar com assistente social. E a gente falou assim, que assistente social? Assistente social é do passado. Eu ouvi isso, fiquei até assustada, né? Então, a gente tem demandas, né? Isso aí, tirando tudo, os CAPs tirando os psicólogos, tirando tanta coisa que a população precisa, né? E nem como estudante, como usuária, né, da clínica da família aqui, eu fico estarrecida, minha vontade até de fazer denúncias, entendeu? Porque eu ouvi isso assim, e fala o tratamento, né? Não estou dizendo como uma futura assistente social, mas fala o tratamento como que eu necessito da clínica da família, eu e minha mãe. É verdade. E a gente já está acabando aqui para fechar, agora são 19h58, faltam 2 minutos. Eu queria dizer para vocês que eu vou botar lá no grupo alguns documentos que são essenciais. E aí, ó, por favor, divulguem o link do grupo de estágio para todos os alunos, e do 1º ao 5º ano, principalmente, porque eles precisam já entrar nesse diálogo do grupo de estágio. Olhem para aquele grupo como um local em que vocês se estabeleçam como troca. Ali as pessoas estão usando para dialogar com o coordenador. Não, não é isso. O coordenador ele tem um tempo de atendimento em outro lugar. Ali é um local para vocês começarem a treinar essa sociabilidade que é essencial na profissão do serviço social. Vocês começarem a trocar entre si. Eu vejo que alguns alunos entram para mim no privado e falam assim, professor, lá as pessoas são muito individualistas, eu faço pergunta, ninguém responde. Legal. Tá assim, mas como é que eu faço para mudar? Porque não adianta trazer só o problema. Quais estratégias eu tenho para cavar soluções, para romper com esse individualismo que existe dentro desse processo dos grupos? Para eu começar a ser um sujeito social, ou seja, que eu comece a socializar esse meu diálogo com as minhas colegas. É no ambiente virtual? Mas é o que a gente tem agora. Então, como é que eu socializo nesses processos? Sabe? Eu acho que às vezes a gente tem que começar por nós. O outro é mesquinho, o outro guarda só para ele, mas o que eu aprendi que eu posso socializar aqui? E a gente começa a mudar essa cultura, porque cultura pode ser mudada, tá? Se existe uma cultura hoje de individualista, que cada um só quer saber de si e não liga para o outro, vamos começar a trabalhar esses processos para a gente mudar isso. Também lá nos grupos eu vou colocar esses documentos, vou colocar essa portaria 533 de 2008, é importantíssimo vocês olharem, que fala sobre todo o regulamento, como é que é o estágio supervisionado, como é que tem toda uma documentação, existe toda uma legislação que rege esse processo. Por isso que é tão difícil construir, por exemplo, o termo de compromisso, que vocês olham como um bicho-papão. Por isso que é tão difícil colocar lá o plano de estágio. Como é que eu faço esse meu plano de estágio? Isso é difícil por conta desses processos. Existe toda uma legislação. Não é assim, a universidade resolveu fazer desse jeito. Não. Qual é a legislação que rege esse processo? Tudo que vocês estão fazendo na universidade tem uma lei. Se tem uma coisa que eu, como coordenador, preciso estar atento o tempo inteiro, qual lei dirige isso? Não, mas professor, por que o senhor não muda? Porque uma lei me impede de mudar. Então eu preciso que tenha uma legislação. Por exemplo, eu não poderia, como única instituição, mudar o estágio, mas saiu uma portaria do Ministério da Educação que possibilitou transformar a oficina de formação em prática de estágio. A gente muda, porque tem uma legislação que autoriza.
Se não tiver, vocês iriam estar sem estágio e iam ter que esperar acabar a pandemia para ir procurar estágio para poder se formar. Porque é uma legislação. É assim. Vou fazer uma pergunta que todo mundo faz. O estágio é dever de quem encontrar? A instituição, o coordenador ou o aluno? Isso todo mundo me pergunta, porque a Unisono não me disse onde eu vou estagiar. A Unisono não vai dizer onde você vai estagiar, tá? O estágio, o campo de estágio, conseguir o campo de estágio é uma responsabilidade do aluno. Qual é a responsabilidade da Unisono? Estabelecer uma central de estágio que tem lá, que facilita os processos de construção dos documentos, estabelecer um supervisor acadêmico, que é aquele professor da oficina de formação profissional e do estágio 140 horas, 160 horas que vocês vão fazer. Esse é o dever da instituição. Qual é o dever do aluno? Começar a se familiarizar com os espaços socioocupacionais da sua profissão e já ali cavando o local da sua atuação como estagiário. Tá ok? Larissa, valeu para todo o ano de 2020 e está valendo para esse semestre de 2021, tá? Não vai, até agora não tem nada dizendo que valerá para o segundo semestre de 2021. Mas para o semestre primeiro de 2021 ele vale, tá? Então, gente... Ainda dá tempo de fazer alguma pergunta, professor? Já acabou, já passaram 2 minutos. Mas fala aí, rapidinho, só para eu ver. Não, era mais uma coisa que eu estava falando até em relação a esses desmontes que a gente está vendo por conta do governo, assim, não quero entrar nesse mérito, né, porque senão aí a gente vai alongar. Mas esse desmonte todo que está acontecendo, assim, às vezes a gente fica até desmotivado, falando por mim, com relação à profissão, com relação a políticas sociais, tanta coisa sendo destruída mesmo. E assim, eu queria que você desse uma palavra assim, para a gente poder não desanimar e crer que vale a pena, sabe? O que eu digo para vocês vocês estão se formando um dos melhores profissionais que pode existir. Agora, se vocês centrarem o olhar de vocês somente nas atribuições privativas do serviço social, talvez vocês se prendam tanto ao ponto de se escravizar num trabalho de R$2.000 bruto que chega a 1.500 com os descontos previdenciários. Mas se vocês perceberem como profissionais de nível superior, que têm uma formação incrível sobre conhecer o ser humano, que pode trabalhar no campo da gestão, que pode trabalhar no campo do desenvolvimento social, que pode trabalhar no campo da responsabilidade social, vocês vão ver que os leques de possibilidades de atuação profissional são incríveis. Eu digo isso porque quando eu fui para dentro da favela, os meus colegas de sala de aula disseram para mim, você foi para a favela não dá dinheiro. E aí eu já falei isso numa live anterior. Não se prendam a ficar por conta do salário. Ousem a se descobrirem como profissional e saberem qual o ambiente em que vocês gostam de estar. E se especializem nesse ambiente. E o salário vai ser consequência. Tá? Hoje eu posso dizer que eu sou um dos profissionais da minha turma de 50 alunos que se formaram lá em 2010, um dos que ganham melhor entre os meus colegas formados. Tá? E se eu disser que tem uns 5 profissionais que ganham acima de 10, daquela minha turma que ganham acima de R$10.000, são muito poucos mesmo. Se eu disser que tem 5, eu digo que tem muito. Porque as pessoas elas se prendem em ser assistente social. Vocês são assistentes sociais, vocês conhecem gente e tem uma coisa que é primordial. Ninguém conhece gente melhor do que vocês. Ninguém tem a capacidade de olhar para a realidade para além do que ela apresenta num primeiro momento. Ninguém tem uma capacidade de conhecer, de através da pesquisa, olhar para o passado e para o presente e estabelecer processos futuros como vocês. Então, se vocês se prenderem no modus operandi de um assistente social de hoje, talvez vocês também sejam esse profissional. Mas se vocês se entenderem como profissionais de nível superior, vocês vão ver que esses processos vão para além. Tá ok? Bom, gente, eu vou ficar aqui que agora eu vou para a sala de aula. Tenho aula com o pessoal. Já deve estar me esperando lá. Então, boa noite para vocês. Eu espero ter tirado as dúvidas
E vai ficar salvo aqui, depois eu boto o link lá no grupo para vocês, tá bom? Também vai estar no YouTube. Um abraço para todos e todos. No meu Instagram também vai estar gravado lá, tá? No YouTube. E no YouTube, tá ok? Boa noite, tchau. Boa noite, Marilene. Boa noite. Beijo, professor.